Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o biólogo Igor Maquieira, justamente especialista nessa área de tempo e clima. Mas, assim, muita coisa está me chamando a atenção a respeito dessa onda de calor na Europa, tá? Muita desinformação, muita coisa assim lamentável, né? Vocês estão vendo aí, estou passando os slides da primeira parte dessa apresentação, tá? E justamente colocando um posicionamento, né, bem mais sério, bem mais enfático, tá? E bem mais robusto do que a mídia vem colocando aí ultimamente, né? Isso já ocorreu no passado, volta a ocorrer, aliás, colocar que está cada vez mais extremo, não sei o que, não, porque a França já teve isso, etc. Mas uma coisa que chamou a atenção foi o seguinte, uma revista, a revista Newsweek, né, afirmou num artigo intitulado que centenas morreram em uma onda de calor recorde na Europa e que quanto tempo isso vai durar. E que essa atual onda de calor na Europa demonstra os crescentes perigos das mudanças climáticas, aí sugere aquela mesma coisa de sempre, que é mais frequente, que é mais perigosa, não sei o que lá. Bom, a verdade é o seguinte, a Europa convive com isso há décadas. Né? Vocês estão vendo aí passando ao lado, isso já foi apresentado esse material aqui, tá? Tem uma coisinha nova, para quem assistiu deve estar reparando que tem alguns slides novos, e são justamente esses slides novos que já eu vou focar. Por quê? Né? A verdadeira questão não é a mudança climática em si, mas a falha da própria Europa, né? Que ao longo de décadas, em permitir que a população não se protegesse disso. Ah, professor, mas vai se proteger como? Então, pode parecer uma coisa assim meio contraditória que eu vou falar, meio assim, não faz sentido, que nem todos têm condição, etc. Primeiro, né, não há dúvida que ondas de calor podem ser mortais, tanto é que em 1911 eu demonstrei isso aqui no canal, no vídeo postado, né, na data. Olha só, né, aqui, ó. Então, né, espera aí. Ontem mesmo eu coloquei, ó, né, Polônia 1921, Romênia 51, Bulgária 16, Irlanda 1887, Suécia 47, Noruega 70, Grécia 77. Então, isso, né, que a gente vê agora é bem recorrente e já ocorreu no passado. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Olha só, em 51, 44 graus e meio. Então, só para situar, porque às vezes o pessoal pode estar chegando agora, ou não assistiu o vídeo anterior, tá? Ou começa a falar um bando de bobagens, tá? Então, o que vai ser colocado aqui? Não há dúvida disso, que as ondas de calor podem ser mortais, como foram no passado, especialmente para idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes. Agora, o que ocorre? A pergunta óbvia é, por quê? Né? Por quê? Ora, se a mudança climática fosse a principal causa dessas mortes, né, vamos adotar o que vocês falam, seria de se esperar que países como vocês adotam, né, está cada vez mais quente. Não, está cada vez mais quente, não é isso. É por causa da redução de nuvens, maior incidência de energia solar. E as mortes ali, né, esses domos de calor, esses sistemas de alta pressão, sempre ocorreram, como eu demonstrei aqui. Eu já demonstrei isso aqui. Não foi só nesse material ontem, não. Acho que 2 ou 3 vezes mais eu já demonstrei isso aqui na Europa. Acho que 2 vezes mais. Foram 2 vezes mais. Eu já demonstrei isso aqui no canal. Né? E uma pergunta que fica. Ora, as construções,
né? Porque a Europa, para quem não sabe, ela nasce de construções. Deixa eu deixar a apresentação rolando aqui. Ela nasce de construções que começam um crescimento mesmo mais farto, lá por volta de 1900, alguma coisa assim, né? Bem mais assim, digamos, notável para todo mundo entender. Mas essas construções não permitiam, né, a instalação de ar-condicionado, etc. E fala, professor, tá vendo? Está evidenciando a mudança climática, sei que. Não, gente. Tanto é que em 1911, né, a França tem uma onda de calor mortal, como evidenciado aqui, e tantos outros locais, 76 também, 2003, enfim, isso é muito bem documentado na história. Mas aí, olha só, né? Se isso fosse realmente verdade, nossa, que dirá o Rio de Janeiro aqui, aí mostra o asfalto derreter, não sei o quê, aí o pessoal, cara, como é que mostra o asfalto derreter lá, né? Não derreter aqui? Então, o asfalto que está lá é para outro tipo de tempo e clima, né, que não é o daqui. Olha que o asfalto daqui é bem vagabundo, né? Mas aqui, né, quando fala, 42, 43 graus, sensação de 60 graus, né, imagina o asfalto aqui. Né? Eu estou falando do Rio de Janeiro, Brasil. Né, para quem está assistindo, às vezes até no exterior, que eu já recebi, né, de brasileiros que estão no exterior que assistem o canal. Né? Um abraço a todo mundo. Mas, então, é o que? É o sensacionalismo. Criar como se isso nunca tivesse ocorrido. Mas essas mortes chamam a atenção. Sabe por quê? Porque não se prepararam. Né? Não se prepararam. Sabe que existe, mas não se prepara, não muda. Por exemplo, lugares como Arizona, Texas, Flórida, Nevada, rotineiramente enfrentam temperaturas acima dos 38 graus, que fará o Brasil aqui todos os verões, seja com El Ninho, Laninha, ou a porcaria que seja. E sem apresentar esses picos comparáveis de mortes relacionados ao calor. Detalhe, guarde a França em 1911. É o principal. Vai falar, só bate na tecla da França. Sim. Não. Sim. Os outros também são destaques, né? Calor de 45, 44, 41, 42, né? Alguns foram quebrados agora por diferença de 0,2, 0,3 décimos, evidenciando que isso já ocorreu no passado. Mas a diferença não está no clima, mas na política. Né? Políticas essas que eu venho já denunciando no canal há um tempão, que restringem ou desincentivam o uso, sabe de quê? Do ar-condicionado. Aí vai falar, professor, o senhor está louco. Não. Só para vocês terem a noção, né? E agora eu vou fixar aqui nos slides que eu quero. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Né? Então, vamos para esse slide aqui. Né? Enxames de joaninhas e escassez de cerveja. Britânicos relembram o verão escaldante de 76. Por quê? A Europa tem um costume, uma coisa que a gente chama na meteorologia, né? Isso é comum em todas as partes do mundo no verão. Chega à noite, você abre a janela, né? Tem a mudança ali do vento, esquece frente fria, esquece essas coisas todas. Né? Então, você tem ventos soprando do continente para o mar e depois do mar para o continente. Né? E vice-versa, dependendo da hora do dia. O que acontece? Estou aqui do lado da janela, aqui, parte da noite. Então, para refrigerar, eles faziam o quê? Abria, parará, para entrar o ar quente, o ar mais fresco, perdão. Né? Para ter a troca de calor e refrescar ali. O que aconteceu aí? Né? O que aconteceu é que essa população foi crescendo, não houve, né? Não ocorreu uma mudança da estrutura de grande parte dessas moradias, e vocês vão ver aqui os dados. Né?
principalmente até para instalação de ar-condicionado e etc. E é óbvio que a população não acostumada a isso, né, ela sente mais, principalmente idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, mais de 90% dos americanos possuem ar-condicionado. Em grande parte do sul dos Estados Unidos, praticamente universal. Mas a Europa escolheu um caminho diferente. Não pode ter ar-condicionado para proteger justamente o clima da Terra. Aí fala, professor, mas espera aí, né? Não, é isso mesmo que estou falando. Em contraste, apenas cerca de 20% dos lares em toda a Europa possuem ar-condicionado. No Reino Unido, é inferior a 5%. Né? A 5%. Pesa também os custos de energia. Né? O que a Europa fez? Não, a gente não pode, vamos desativar. Aliás, grande parte aderiu a essa, para não falar outro termo, né, a essa bobagem. Né? A gente não pode ter energia segura e confiável. Né? A gente tem que seguir, né? A gente tem que ter a chamada energia verde, que de verde não tem nada. Aí o custo de energia vai, dispara. Está vendo como tudo se encaixa? Isso foi denunciado várias vezes aqui no canal. Ora, se a gente for adotar a preservação da vida humana e etc., adotar o que vocês todos falam, né? Um mundo cada vez mais quente, não sei o que, parará, as pessoas o quê? Tem que se proteger pelo menos, né? Mas não. Ali, né? Na Europa, é 120 a 200 dólares por mês em algumas partes da Europa. Um aparelho de ar-condicionado de janela ou um sistema de split que custa de 50 a 80 dólares por mês para funcionar nos Estados Unidos. Custa de 120 a 200 euros por mês em algumas partes da Europa. Uma coisa absurda. Então os preços da eletricidade na Europa são mais altos por diversos sentidos. Motivos, aliás. Impostos mais elevados, o custo da transição para a chamada energia renovável, que de renovável não tem nada. Né? Em muitos países, a dependência do gás natural importado. Por quê? Não tem mais nuclear? Não seguiram aí a plataforma? Que não pode ter energia elétrica segura e confiável por causa... vai estragar o clima da Terra. Está aí a consequência. Mas não era o padrão, etc. Gente, de novo, demonstrei aqui, 1880 lá vai fumaça. Já tinha conhecimento das ondas de calor. Essas ondas de calor severas sempre ocorreram. Sempre vai ocorrer. Sempre irão ocorrer. Não teve o quê? Política pública para mudar isso. Tem mais. Outra diferença fundamental. Olha aqui. Acompanhe comigo. Entre o Reino Unido e os Estados Unidos, explica Smith Murdoch, diretor de sustentabilidade, da consultoria, de engenharia, né, e natureza do parque habitacional dos dois países. De acordo com dados do governo britânico, uma em cada 6 casas na Inglaterra data de antes de 1900. Enquanto 46% foram construídas entre 30 e 82. Então a tecnologia de ar-condicionado ou não estava disponível ou não era difundida naquela época. E tem mais. Né? Ele fala aqui, a maioria das casas não foi construída para acomodá-la.
A idade mediana das casas nos Estados Unidos é de cerca de 40 anos. O ar-condicionado lá... Ó, né? Então, embora seja possível adaptar essas casas antigas, os aparelhos, etc., muitas são construídas em alvenaria e não possuem, né, ou possuem aquelas cavidades, né, muito pequenas. Então isso torna a instalação do ar-condicionado mais difícil e cara, principalmente quando os sistemas de aquecimento, de água e elétrico pré-existentes interferem. Né, porque eles têm aquele sistema de aquecimento, o inverno é rigoroso. E também é comum no Reino Unido morar no que os britânicos chamam de casa em banda, conhecida como casa em fileira nos Estados Unidos. Uma propriedade que compartilha uma parede com a dos vizinhos ao lado. Então essas casas em banda limitam as opções de onde instalar o condensador, né, do ar-condicionado e a parte externa dos aparelhos. Então assim, é uma coisa muito difícil. E ninguém toca, né, nesse assunto. Aqui, ó, quase 90% dos lares usavam ar-condicionado em 2020, aqui no caso dos Estados Unidos. Né? Então, isso tudo, né, a taxa de adoção na Alemanha é igualmente baixa. Esses números não são resultados de limitações tecnológicas, são consequências de décadas de políticas governamentais, ideologia ambiental que desencorajou o uso do ar-condicionado em favor da redução do consumo de eletricidade para evitar as famosas emissões de dióxido de carbono. E ferrou todo mundo. Né? Agora que vem a bomba, né? Porque curiosamente são as casas e as empresas das elites ricas, aquelas que frequentemente defende a limitação do uso do ar-condicionado, que não pode, né, para salvar o planeta. Ah, mas essas na Europa tem, né? Que gozada. Aliás, a Grã-Bretanha seja talvez o exemplo mais claro dessa loucura política. Muito complicado. Então, ironicamente, muitos dos mesmos governos que vão lá desencorajar o uso do ar-condicionado em tempos normais respondem a emergências de calor abrindo centros de resfriamento com o ar-condicionado. Né? A França fez isso. Tem centros públicos de resfriamento. Né? Salles Franches. Né? Podem ser encontrados em prefeituras, ginásios e bibliotecas. Né? Vai falar, professor, está vendo? Não é normal. Né? O calor está mais extremo. Não! Né? Novamente, o exemplo da França. Aí você pega a França lá atrás, né? As pessoas caindo no meio da rua. 1911. Né? Sendo que ninguém leva em conta o que era a França lá e o que ela é agora. Né? Mas parece que para essa gente querem voltar ao que era no passado. Né? Eles não querem evolução tecnológica, não querem. Então as autoridades entendem perfeitamente que o ar-condicionado salva vidas. E detalhe, né? A própria Universidade de Harvard coloca isso, né? Um mundo cada vez mais quente, o ar-condicionado não é um luxo, é uma necessidade básica. Bilhões de pessoas, está aí, a mais precisarão do acesso ao ar-condicionado à medida que o calor extremo aumenta. Então, isso aqui é um evento de tempo, não é de clima. Mas o que acontece? A população cresce, cada vez mais aglomerada em cidades, né? As cidades ocupam 80%, 85%, as pessoas moram, melhor dizendo, em cidades, né? 80%, 85% da população mundial está aglomerada em grandes centros urbanos, e esses centros urbanos concentram calor. Então, quando bate um sistema de alta pressão, quando bate uma onda de calor, naturalmente isso vai ser o quê? Potencializado.
Mas se for seguir a hipótese, né, do aquecimento global antropogênico, que eles defendem, é óbvio, o ar-condicionado vai salvar vidas. Né? Aí foi lá todo mundo correr, né, para comprar ar-condicionado, e mostraram isso, não sei o quê. Né? Mas a política pública tem que ser feita para isso aí. Para isso aí mesmo. Tem que ser feito antes e não deixar chegar nesse caos. Todo verão é a mesma coisa, seja no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Né? Os mais vulneráveis, as pessoas com menos posses, mais vulnerável, etc, etc. Todo mundo sabe o que eu quero dizer. São os que vão sentir mais. Né? Ou vão morrer, porque não tem condição de acesso. Tá? Todo mundo sabe disso. Então, é simples e fato. Protege as pessoas do calor. Aí o que ia acontecer? Não ia causar uma crise de saúde pública. A própria revista Newsweek colocou que o sistema persistente de alta pressão, conhecido como a cúpula de calor, domo de calor, né, o bloqueio ômega, que isso é um fenômeno meteorológico muito bem compreendido. Pelo menos isso, pelo menos isso colocaram corretamente. E que ocorrem e ocorreram ao longo do registro histórico. Então o erro desse artigo deles reside na afirmação de que as mudanças climáticas estão tornando esses eventos mais frequentes, mais extremos. Não! Né? Quem assistiu aqui a apresentação de ontem, está bem claro, bem enfático que não. Não tem nada disso. Né? A onda de calor mortal de 2003, 76, 1911, todas que eu citei aqui. 47 também. Então isso se desenvolve a partir de padrões de circulação atmosférica. Sistemas persistentes de alta pressão, condições de umidade do solo, dinâmica climática regional. É um evento regional, é um evento local. Tanto é que tem partes da Europa que não estão sofrendo com isso. Né? O CO2 só está agindo ali. Pelo amor de Deus, isso é papo de idiota. Se for comparar um evento até de curta duração, porque um evento realmente de longa duração, esse de 1911 foi. Esse foi. Né? Se não assistiu, assiste aqui. O que está precisando é de energia elétrica acessível, redes elétricas confiáveis, acesso à refrigeração, sistema de respostas a emergências. Né? Não tem. Então, ao invés de enfatizar essas 5 práticas que eu coloquei aqui agora, 4 práticas, melhor dizendo, não só a Newsweek, como todos repetem a narrativa já conhecida, né? Aquela coisa de sempre. Né? Por quê? Ignora a causa mais imediata da vulnerabilidade da Europa. Então, o fenômeno existe. O problema é a vulnerabilidade. As pessoas, canso de falar isso aqui, está cada vez mais vulnerável. Eu estou falando da Europa, hein? Imagina quando chegar o verão aqui no Brasil. Né? Vai depender também, o El Niño, não sei o que, o El Niño já deu um saco. Com o El Niño ou sem El Niño, é a tragédia de sempre. Com o El Niño, com a Laninha, neutralidade, ou o raio que parta. Né? Eu sou obrigado a utilizar esses termos, porque não dá, é a tragédia de sempre. Não tem preparo.
Quantos morreram de frio, aliás, aqui agora no Brasil? Né? Detalhe, a gente tem prognóstico agora para julho de uma massa de ar polar assim, monumental. Vai varrer de sul a norte e nordeste do país. Prognóstico, calma. Vocês sabem que aqui eu não gosto de sensacionalismo, não gosto de teoria climática, nada disso. Né? Vamos ver se isso vai se desenhar. Né? A oscilação antártica comanda isso. Mas é a mesma coisa. Tem preparo? Não tem. Mas a narrativa deles é o calor. O calor. Né? O calor para... Agora, para finalizar, o ar-condicionado salvou milhões de vidas em todo o mundo. Desde a sua criação, ó, lavar e fumaça. Dá um Google aí. Pode dar. Quando foi criado o ar-condicionado? Primeiro ar-condicionado do mundo. Vai lá. Né? Pesquisem. Eu gosto dessa interação. Coloca aí nos comentários. Ele não foi criado à toa, não. Joga, por que foi criado o ar-condicionado? Reduz o estresse térmico, previne desidratação, protege idosos de condições climáticas extremas, crianças, pessoas vulneráveis. Agora, tratar como um problema ambiental, onde você tem uma solução de saúde pública, se a saúde pública foi e é um dos erros mais custosos da Europa. Aliás, para finalizar, segundo a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, o ar-condicionado é uma das intervenções de saúde pública mais importantes da história, evitando centenas de milhares de mortes prematuras relacionadas ao calor anualmente. Ao reduzir drasticamente a vulnerabilidade ao calor extremo, o resfriamento residencial tornou-se um recurso vital. Então tudo apontou para quê? Para evidências que apontam para mais um capítulo em uma crise política social, colocando temores injustificados sobre futuras mudanças climáticas, baseados em evidências inexistentes à frente de necessidades de pessoas reais que vivem hoje. Tá? As mortes da Europa são a consequência previsível de governos que desencorajaram a própria tecnologia. Né? Aliás, eu estou com a matéria aberta aqui, não fala só do ar-condicionado. Né? O que eles estão fazendo lá? Porque o ar também pode ficar seco e quente, que é pior ainda. Né? Os climatizadores. Os climatizadores, né? Muitos hoje você coloca até gelo ali, né, para deixar a água mais fresca e o ar direcionado a você. Não, mas o ar-condicionado é o vilão climático. Né? Ele é o vilão climático, não pode. Né? Então vocês vão continuar pagando o preço de uma ideologia disfarçada de política ambiental. Tá? Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, chave Pix está aqui, QR Code também, e inscreva-se no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um abraço, fique na paz.